Acho que entramos no ar. Vamos lá. Vamos ver imagem, som, como que está. Tá certo? Eu acho que não entrou Não? ainda. Fez aquele barulho, aquele sinal de... Aquele sinal de... Tá, né? Seu microfone tá mutado, tá? Tá Ok, tudo então, bem. tá tudo certo, né? Então, beleza. Entramos aí no ar neste dia, na verdade, na quinta-feira, hoje, quinta-feira, né? Dia 20 do Hoje, 5, com mais uma live de bate-papo na palavra, e nós temos aqui mais um assunto polêmico, interessante, e que pode despertar interesses de muitas pessoas. Eu estava pensando de cristãos e não cristãos, né? Então, acho que interessa bastante você que está aí nos ouvindo agora, você que vai nos ouvir depois, participar deste bate-papo, porque eu acho que a gente, como cristão, muitas vezes se esquece de examinar a Escritura e de forma que pudesse fazer uma análise, né, e para compreensão um pouco melhor e uma visão um pouco mais detalhada, né. Eu sempre digo que não é possível a gente viver num evangelho muito raso, barato, né? Você tem que ter um evangelho consistente em você e sabendo que o que você crê, né? E nós entendemos que muitas coisas na Bíblia é difícil entender, difícil muitas vezes interpretar e muitas vezes é necessário pessoas um pouco até mais gabaritada no sentido de entender o hebraico, entender o grego e assim por diante. Mas tem coisas que há possibilidade de, sim, de a gente varrer e estudar a palavra e se aprofundar um pouco mais, né? Como sempre a gente fala, cavocar a palavra. E esse assunto que nós vamos falar hoje, que é no bate-papo na palavra, porque Deus ordenou que matassem homens, mulheres e crianças. Essa é uma pergunta. Por que Deus ordenou que matassem? Não foi homem, qualquer um, foi Deus que ordenou para homens fizessem isso, né? Guerreiros, reis. Então, bastante curioso você pensar nisto e você poder falar sobre isso, porque para alguns podem até assustar, né? Para alguns podem dizer assim, mas eu nunca ouvi falar disso, por incrível que pareça. Nunca ouvi falar disso. Por quê? Porque sempre tem um evangelho um pouco mais aquele, sem julgamento nenhum, mas aquele água com açúcar, aquele Deus é amor, e na verdade Deus mesmo é amor. Mas o amor dele é tanto e infinito, que também a sua justiça, ela também é como um luzeiro, a sua justiça também se destaca. Então, isso é importante, muito importante pensar, né? Então, nós vamos discutir sobre esse assunto, falar sobre esse assunto hoje, na medida do possível, e porque Deus ordenou que matassem homens, mulheres e crianças, e há base bíblica para isso, dizendo isto exatamente, claramente sobre isso, né? Vamos lá, pastor Toninho, vamos lá. amém. A paz do Senhor a todos. É um tema, assim, difícil, principalmente quando a gente começa a querer entender Deus com a nossa capacidade mental, com o nosso raciocínio e com aquilo que a gente pensa que é verdade. Só que não podemos esquecer que Deus é amor, mas também Ele é justiça. E a própria palavra fala que de Deus ninguém zomba de Deus, né? Essa é a grande questão. E nós temos que saber que Deus ele é onisciente. O que é onisciente? É a capacidade de saber tudo, uma sabedoria plena, ele sabe tudo, passado, presente, futuro, ele sabe todas as coisas, o que vai acontecer, coisas que o nosso julgamento não sabe, a gente julga naquilo que a gente vê, né, e que imagina que aquilo é certo ou errado. Eu vou ler primeiro Josué 6:21, é uma das passagens que Deus fala, mas ele fala também em 1 Samuel 15:3, ele fala em 1 Samuel 22:19, mas eu vou ler Josué 6:21,
que fala sobre a cidade de Jericó, né, onde a cidade de Jericó foi destruída, e só uma prostituta e a sua família foi salva. Todo o resto foi destruído, né? E, poxa, uma prostituta... Pois é. Né? Só que essa prostituta Raabe, ela faz parte da galeria da fé. Ela está comparada com Abraão e com todos aqueles da galeria da fé. Essa prostituta está na galeria da fé. Por quê? Porque ela foi obediente e ela foi temente a Deus. O que nos livra de um julgamento de Deus é a nossa obediência e a nossa submissão à sua palavra, os seus princípios, é a nossa obediência a Deus. Deus ele preserva muito a obediência dos seus filhos. Então, você pode ser uma pessoa muito certinha, mas se você não for obediente a Deus, o julgamento de Deus está na sua porta. E assim, quando a gente fala de morte também, a gente tem que entender que a morte não é o fim. Principalmente daqueles que creem em Cristo e que têm a sua salvação em Cristo Jesus, que são cristãos realmente verdadeiros, que não está ligado ao paganismo, porque a morte ela vem do paganismo como uma coisa ruim, uma coisa maligna, castigo de Deus. Não, a morte também, para aqueles que são salvos, é bênção, porque ele vai deixar de sofrer nessa terra, ele vai estar no paraíso, para aqueles que creem, né? É a virada de chave, né? É a virada de chave. É a chave do cristão. Né? Esses dias mesmo eu vinha com a minha esposa conversando e a gente falou, citou um irmão querido, um mestre na palavra que faleceu. Eu falei, coitado. Eu falei, não é coitado, é bênção. Ele está muito melhor que a gente. Né? A minha esposa falou mesmo, ele está muito melhor que a gente, porque é bênção. A morte não é castigo, não é maldade, quando você está em Deus, né? Porque a eternidade é certa, tanto para aqueles que não estão em Deus, como aqueles que não estão em Deus. Depende de onde você vai querer passar a eternidade. Mas nós temos que compreender que Deus, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Ele sabe se aquela pessoa vai fazer alguma coisa maligna amanhã ou não, ou deixar de fazer. Mas aqui, quando ele traz julgamento para Jericó, ele fala assim, principalmente no Josué 6:21, né? Mas eu vou ler um pouco antes, para ter Josué 6:17, fala assim, porém a cidade será condenada, ela e tudo que houver nela, somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os seus com o que estiver em casa, porque escondeu os mensageiros que enviamos, porque ela tinha escondido os 2 espias da casa dela, não revelou que os 2 espias estavam na casa dela, ela protegeu, vamos dizer assim, ela mentiu até, mas ela mentiu a favor de Deus, não a favor dela, e nem a favor daqueles homens que eram de Deus. Ela mentiu, né? E tão somente guardai-vos, o 18, tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-vos condenado, não tomeis dela coisa alguma. E não façais maldito o arraial de Israel e o perturbeis, que não era para pegar nada de que era maldito, nada que era amaldiçoado daquela cidade. Porém, toda a prata e o ouro e os vasos de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor e irão para o tesouro do Senhor. Gritou o povo, e os sacerdotes tocaram a trombeta. Ouvindo o povo o sonido da trombeta, deu um grande brado, e o muro caiu abaixo. E o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si o tomaram. Também os muros caíram por causa do quê? Da obediência. Porque tinha homens obedecendo à voz de Deus, e não era aquele grito humano que iria derrubar, mas um grito de obediência a Deus começa a derrubar as muralhas. A obediência derruba as muralhas. 21. Tudo que havia na cidade destruirão totalmente a fio da espada. Homem, mulher, menino e velhos, bois, ovelhas e jumentos. Disse Josué aos 2 homens que tinham espiado a terra, entrai na casa da prostituta e tirai-a de lá com tudo que tiver, como lhe jurasse. E aí tirou os parentes, as mães, os pais, as mães, e os parentes tiraram. Então, você vê que Deus preserva aqueles que são obedientes. Deus, é a mesma coisa no natural.
vamos dizer, nos Estados Unidos, o juiz julga, lá tem alguns estados têm condenação de morte, cadeira elétrica ou injeção letal. O juiz determina, mas não é o juiz que executa. Quem executa são pessoas. Não é o juiz que executa. Ele dá sentença. A mesma coisa que Deus. Deus deu a sentença àquela cidade, por tantas abominações que tinham. E foi executado por seus servos, por Josué e todos os sacerdotes e todo o povo que estava ali. Então, o juiz decreta e é executado. Moxa, mas por quê? Porque Deus, ele é onisciente, e a onisciência de Deus, ele sabe, ele tem o conhecimento pleno de tudo. Então, puxa, mas criança, né? Tudo Deus tem um propósito. Muitas coisas na Terra nós não vamos entender o propósito de Deus. Talvez lá na eternidade, e ainda se tiver alguma explicação para a gente na eternidade. Mas o fato é você crer que Deus é amor, mas você tem que saber que ele é justiça. E de Deus ninguém zomba. Né? De Deus ninguém zomba. Então, a conversa começa meio por aí. Deus falando, né, como na sua soberania, né, na sua soberania. Não há ninguém que mande em Deus, não há ninguém que ordene a Deus qualquer coisa, não há ninguém que possa dizer o que Deus tenha que fazer ou que deve fazer. Não há ninguém, não há possibilidade, não existe um ser divino acima de Deus, não existe um ser igual a Deus e não existe um ser que possa, inferior a Deus, como os homens e anjos, que possam controlar e dizer o que Deus tem que fazer. Ele é soberano, ele é soberano. A gente tem que entender o amor de Deus e a gente tem que entender também a justiça de Deus, né? Então, Deus é justo, ele é soberano, ele faz o que ele quiser, né? Da forma que ele quiser. Prova disto que está aí documentado histórias bíblicas que Deus intervém nessas histórias. Deus intervém. E Deus não, como é que fala? Ele não permite que coisas aconteçam, não permitiu que coisas acontecessem no passado, e não era, na verdade, para se consertar uma história. Porque, assim, às vezes as pessoas pensam que Deus vinha consertar a nossa história, né? A nossa história foi escrita e de forma que tinha que ser escrita por Deus e acabou, né? Não sei, pode-se até se pensar que Deus vinha consertar a nossa história porque ele nos deixou, vamos dizer assim, uma liberdade que nós não soubemos lidar. E nós não soubemos lidar. E aí até uma coisa que você sempre diz, né? Que o homem que tem liberdade, ele é perigoso, né? Ele é perigoso. Ele tem que ser, na verdade, estar submisso a Deus. Enquanto ele não estiver, a liberdade, ele se conta em liberdade a ponto de dizer assim, eu faço o que eu quero, ele é um perdido. Ele é um perdido. Então, por isso que a gente enxerga coisas dessa forma aí, que foi documentada para a gente, histórias que aconteceram, e para a gente observar e dizer assim, olha como Deus se comporta. Deus se comporta como amor, mas Deus também se comporta como justiça, ele faz o que ele quiser. Né? Tem algumas seitas até que leem até alguns trechos da Bíblia nessa seita, e para acusar Deus que ele é um ditador, é isso, e essa seita, ela quer passar isso, porque isso é uma seita satanista, e ela quer inverter, quer dizer que Satanás é Deus, vamos dizer assim, né, é Deus verdadeiro, e esse Deus da Bíblia é um Deus falso, tem uma seita que é por aí que eles falam. Mas nós temos que entender que o Deus, o Eterno, ele é o dono da vida, ele é o dono das nossas vidas. E que retira uma vida aqui da Terra não é por maldade de Deus, mas ele exercendo a sua soberania, né, de forma justa sobre aquilo que é dele. Então, todas as pessoas é de Deus, mas nem todas pertencem a Deus.
E se pertencer é quando você realmente tem um encontro com Cristo, né, através da cruz, e você deixa de ser uma criatura de Deus e começa a ser filho de Deus, que é diferente de ser crente, participar de uma denominação, tem nada a ver com isso. Estou falando de filho, de filiação, em Cristo Jesus na cruz. Você se torna filho de Deus. Não é simplesmente um crente de carteirinha que vai bater o cartão lá na instituição, mas você ser um filho de Deus e agir como filho de Deus, né? Até eu vou fazer um protesto como filho de Deus. Eu vejo uns pastores aí publicando esses dias sobre um assunto que aconteceu, que está aí falando desse rapaz, o que o rapaz disse num momento de droga, sei lá e falou uma besteira lá, e os pastores estão criticando, como se fosse a mão de Deus pesando. Não tem nada a ver com Deus isso aí, não. Não tem nada a ver. Nada a ver. Eu até creio, eu creio que esse rapaz teve um encontro com Jesus antes de morrer, porque ele não morreu na hora. Porque ele já tinha ouvido o evangelho. Ele conhecia uma parte da palavra, não vou dizer que ele era entendido da palavra, mas ele já teve uma apresentação de quem era Jesus. E eu creio, que esse rapaz se arrependeu. Naqueles segundos de vida que ele teve um momento de se arrepender ali. Eu creio muito. E tem muita gente falando besteira na internet, sabe? Muita gente falando besteira, pastores falando besteira, expondo. Eu falo assim, quando uma pessoa expõe muito o erro do outro, é sinal que ele quer esconder o dele. E Deus, ele é soberano. Como ele Sabe o que Deus me fez lembrar? Ele me fez lembrar, eu nem tinha nem pego ainda os estudos para estudar sobre isso que nós íamos conversar hoje. E Deus falou assim, olha, aquela prostituta lá, ela faz parte da minha galeria da fé. Né? É isso mesmo. E eu quero dizer para você assim, então, se Davi vivesse nos dias de hoje, você andaria com Davi? Só uma perguntinha para vocês que gostam de julgar as pessoas. Deus vê o coração da pessoa. Às vezes o exterior da pessoa ele é condenável, é abominável, mas o Deus vê o coração da pessoa e o arrependimento e a obediência da pessoa. Não esqueçam disso, irmãos. Não estou defendendo nada. O que é errado, é condenável. Mas você não pode julgar a pessoa, foi para o inferno, ou foi para o céu. Deus sabe de todas as coisas. E eu creio que assim, sabe por quê? É engraçado, né? Tem coisas que você vê, os comentários de pessoas aí, né? Que, às vezes, ela falando sobre, por exemplo, sobre esse assunto, né? Desse rapaz que faleceu aí e tal, que é teoricamente famoso, mas eu nunca ouvi falar dele, eu vi agora, mas tinha uma influência sobre jovens, sobre pessoas, né? Isso é certo. Começa a falar bobagem, né? E é muita bobagem por aí, que eu vejo, às vezes, eu saio com o carro, né? E de repente falo, vou ligar numa estação de rádio gospel, evangélica, né? Tal. Você fala assim, nossa, mas que tortura, não dá nem para escutar. Aliás, pode ter até assustador falar isso. Até assustador, né? E tem pessoas que podem até me ouvir e não entender. Às vezes, eu prefiro mudar de estação e colocar numa estação que a gente fala que é do mundo, porque o som daquela pessoa que se diz evangélico, que fala sobre... dói muito, que fala só bobagem, só besteira, né? Só besteira. A intenção é outra. E não dá para ficar. Até é mais fácil dizer assim, não, eu vou ouvir uma música clássica ou uma música erudita, né? Do passado, instrumental e tudo, do que ouvir essa porcaria, porque não tem condições, né? Infelizmente, é uma palavra pesada, mas é isso mesmo. Há mercenários espalhados por aí, que não está a fim de falar da palavra, está a fim de comercializar a palavra, não está a fim de ensinar a palavra, está a fim de vender livros e cursos. É isso que acontece. Se profissionalizando no meio evangélico, né? Então, essa sujeira... Por isso que essa sujeira a gente combate bastante, né? E muitas vezes a gente é criticado. Mas a gente vai continuar falando, porque a gente não vai deixar barato, não. Essas porcarias se
se alastrarem, né, pelo nosso meio, pelo meio evangélico. Então, não vai ter vez. Agora, a bandeira do evangelho a gente vai defender, sim, a igreja nós vamos defender, o reino de Cristo nós vamos defender, né, e considerando todas as coisas que nós falamos, inclusive a de hoje. Né? Amém. E nós temos que saber, assim, né, a ideia da morte é como um castigo, como eu falei no começo, vem de uma mentalidade do quê? De pagã, né? Onde ela é sempre relacionada o quê? Com as trevas, com as tristezas, com as desgraças, né? Perdição, castigo, né? E a morte, aquilo que eu falei, se você pegar o Salmo 116:15, ele fala assim, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Olha, preciosa aos olhos de Deus a morte dos seus santos. Por que preciosa? Porque através da morte realmente de quem é cristão, há testemunho de vida. Há testemunho de vida. Né? E lá em 1 Tessalonicenses 4:13-18, ali está o nosso consolo, que está em Cristo Jesus, ali na cruz. Ele morreu pelos nossos pecados. Né? E nós temos que estar firmados, se estão, né? Ou se você não é e está ouvindo essa live, né? Que o Espírito Santo possa tocar no seu coração, né? Porque muitas vezes você fala cristão e você tem uma ideia errada do que é cristão, né? Cristão é aquele que vive o evangelho do reino, o evangelho do que? De renúncia de si mesmo, para que o Espírito Santo do Senhor habite na gente e transmita aquilo que Deus quer que nós transmitimos a cada dia para as pessoas. É o morrer do eu todos os dias. E só esses que morrem todos os dias conhecem o Deus soberano. Então, por isso que as pessoas acham, mas por que acontece isso? Mas por que... tem uma passagem na Bíblia, que eu não lembro agora onde que fala sobre o cego, né? Jesus estava lá passando e tinha um cego de nascença. E os discípulos perguntam assim, quem pecou? Porque o problema é que as pessoas querem justificativa de tudo. Então, quando não tem justificativa não tem justificativa, é Deus que fez isso. O problema é de Deus. Joga a culpa para Deus. Mas o próprio Jesus falou assim, nem os pais e nem ele pecou. Isso aqui é para minha glória. Por quê? Se uma pessoa é cega e ela vive feliz, ela vive alegre, ela está dando o quê? Testemunho de vida. Testemunho de vida. Mas por que nasceu a criança cega? Porque é para a glória do Senhor. Tudo o que está na terra é para a glória do nome do nosso Deus. Essa passagem está em João 9. João 9? Então, que fala isso. Jesus falou, mas os discípulos querendo questionar Jesus. Não era querendo questionar. Por que ele nasceu cego? Por que Deus fez isso? Para que o nome dele seja glorificado. Eu vou dar um exemplo muito prático. Tem acho que ele é australiano, o Nick. Ele nasceu sem braço, sem perna. E o testemunho dele é tremendo o testemunho desse rapaz, porque ele tentou se matar quando criança. Depois vocês entram aí no YouTube da vida, aí vocês vão ver, fala sobre ele. Então, assim, e tem um garoto no Rio Grande do Sul, que é o Tiago, olha só, nasceu igualzinho ao Nick, esse garoto. Mas por que Deus permitiu nascer sem braço e sem perna? Nasceu com uma deficiência, uma doença, nasceu. Mas nasceu para a glória de Deus. Eu acho tremendo que esse rapazinho, eu acho que hoje ele deve estar com uns 12, 13 anos, porque isso já faz uns... Eu vi essa reportagem faz uns 3, 4 anos atrás, ele tinha 9 na época, e esse Nick, ele não tem os braços e as pernas. Hoje ele é casado com uma mulher, assim, vamos dizer, normal, que tem braço, tem perna, tem tudo, né? Uhum. Tem uma estatura, tem filhos, e ele pensou que nunca ia ter filhos, que ele... jamais via um filho abraçando ele, porque não tem braços. É como dizendo assim, ele já nasceu morto, né? Não, mas o que eu quero dizer, tudo Deus tem propósito.
Deus tem propósito na morte, Deus tem propósito na vida, Deus tem propósito na doença. O importante é você testemunhar daquilo que Deus fez na sua vida, através do que o Espírito Santo fez na sua vida, daquilo que ele está fazendo na sua vida. E esse Nick é um exemplo, porque o nome do Senhor é glorificado, ele viaja o mundo todo dando palestra, já esteve no Brasil um tempo atrás, ele esteve aqui no Brasil dando palestra. Então, assim, ele poderia verificar o quê? Qual que é o seu problema? Se você tiver com problema, assista o vídeo desse rapaz, desse Nick, um australiano que não tem braço e não tem perna. Aí você vai ver se você tem algum problema. Para dar base no que você está falando, em João 9 está assim: e passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Como é que vai manifestar as obras de Deus? Como é que tem uma pessoa cega e você não orar por ela para se manifestar as obras de Deus? Ou se essa pessoa cega, ela testemunhar do amor de Deus para a vida das pessoas. Aquele que enxerga vai ficar com vergonha. É a mesma coisa, uma pessoa, que nem esse Nick, ele não tem os braços e as pernas. Você que tem braço e perna, você vai ficar com vergonha de reclamar de qualquer coisa. Verdade. Imagina você sem braço e sem perna, para você ir no banheiro. Vamos imaginar. Verdade. Você tomar um banho. Verdade. Né? Pensa um pouquinho. E você vê Deus na vida dessas pessoas, mesmo nesse rapazinho do Rio Grande do Sul, que nasceu com a mesma deficiência, é uma doença que dá, e a pessoa nasce sem os braços, sem as pernas. Então, assim, mas por que Deus permitiu? Para a glória dele. Deus tem propósito em todas as coisas. Se não tivesse esse Nick, como tantos outros Nick da vida que existe, né, e vários testemunhos que tem, o que acontece? Deus sendo glorificado e sendo testemunho para aquele que tem 2 braços e tem 2 pernas. Então, assim, Deus ele é soberano. É isso que você precisa entender. E conhecer Deus, a soberania de Deus. E nós somos dele. E ele faz o que bem quer das nossas vidas. Exatamente. Então, podemos dizer que essa história de guerra, onde Deus fala para não deixar ninguém vivo, né? E é interessante que Deus fala muitas vezes para dizer assim, ó, não deixa nada, como é que fala? Não de bens, nada, não, como dizer assim, não deixe rastro. Não deixe rastro. É engraçado uma coisa que me leva a pensar que Deus fala assim, ó, esse DNA, não deixa reverberar pelo mundo. Este ambiente, esta descendência não deixa ir para frente, que vai contaminar muita gente ainda. Então, acho que Deus fez isso, tomou essa atitude, vamos dizer assim, e ele fez isso para quê? Para a glória dele, para a glória dele. Agora, é claro, as pessoas podem pensar assim, mas puxa vida, Deus fazendo isso para a glória dele, só que tem uma coisa também que deve ser perguntado. O homem, para ele aprender algumas coisas, ele precisa observar. Para o homem aprender algumas coisas, ele precisa também experimentar. Para o homem aprender algumas coisas, ele precisa ver, ele precisa sentir, ele precisa participar. Então, o que acontece? Deus mexe no emocional do homem. Deus mexe na cabeça de raciocínio do homem, para que ele possa entender o que Deus quer fazer e entender a obra de Deus. E, às vezes, o homem fica lá em parafuso ainda, não compreendendo, né? E até eu acho que é compreensível, muitas vezes, e ter dificuldade de compreender uma atitude dessa de Deus, né? Dizer assim, ó, mata todo mundo, extermina com todo mundo. Mas quando você vai olhando para Deus como um soberano, é o que já está falando aqui, né? Um Deus soberano, um Deus de amor, mas um Deus soberano, um Deus de justiça, você começa a compreender um pouco melhor as coisas, né? Quando você começa a entender que a morte, né? A morte é uma
como é que fala? É uma chave onde você fala assim, agora acabou tudo aqui na Terra, acabou tudo. Mas é uma chave para você assim, agora é esse caminho ou esse caminho. Não, na verdade, assim, antes você decide, depois já está decidido, você só enxerga um caminho, você não enxerga mais dois. É engraçado, né? Antes você enxerga dois caminhos, depois você enxerga só um, porque você não vai ter mais a visão da luz, você vai ter a visão da escuridão. Ou você vai ter a visão da luz e não a visão da escuridão. Quer dizer, você só vai enxergar uma coisa. Antes, é possível enxergar as duas coisas, os dois caminhos. A própria Bíblia diz isso lá em Gênesis. Quando Adão pecou, Eva pecou, o que aconteceu? Que fala assim, que abriu-se os olhos deles para o mal. Começaram a enxergar o mal, coisa que não se enxergava, eles começaram a enxergar o mal. Porque eles enxergavam só um bem chamado Deus, soberano, divino, um jardim de alegria, de coisas boas, animais, plantação, tudo que tinha direito, de majestoso, de glorioso. Por quê? Por que glorioso? Porque foi o Deus glorioso que criou, né? Ali deveria ser um fantástico ali, né? É difícil de compreender até e dizer. Mas aí abriu-se os olhos do pecado, da maldade, e aí começaram a enxergar dois caminhos. E a humanidade vem enxergando até hoje dois caminhos. E ela tem que enxergar que existe um Deus soberano que faz todas as coisas e que quer que vá para o caminho da luz, né? E quando você vira a chave, ou quando a chave é virada, né? Porque o Deus está sob o domínio de Deus, você só vai enxergar num caminho, ou é a luz, ou é as trevas. Interessante você estar falando de Gênesis, né? Porque o homem, ele comeu a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? E quando você anda nesse conhecimento do bem e do mal, você está limitando Deus. Você limita Deus, você andando no conhecimento do bem e do mal. Porque eles não comeram da árvore da vida. A árvore da vida mesmo, hoje é Jesus. Quando nós saboreamos da palavra, é a árvore da vida. Você tem vida, e vida com abundância, né? Esse é o caminho correto, né? Que todos nós temos que tomar essa decisão, né? Antes que você entre num caminho que não tenha mais volta, né? Então, assim, o problema é o conhecimento do bem e do mal. E você, muitas vezes, quer entender Deus com o conhecimento do bem e do mal, só que Deus é superior ao conhecimento do bem e do mal. Ele tem a misericórdia, ele tem o amor e tem a justiça dele, não a minha e nem a sua justiça. Ele tem a justiça dele. E ele sabe, aquilo que eu falei, a onisciência dele, ele sabe todas as coisas. Ele sabe tudo. Verdade. Às vezes ele destrói uma cidade, por quê? Justamente para não propagar mal. E sabe que ninguém daquela cidade vai prestar. Quando presta, como Raabe, quando ela tem obediência e ela se compromete com o próprio Deus e arrisca a sua vida para o próprio Deus, é sempre um risco, né? E ela o quê? Está na galeria dos que são considerados homens e mulheres de fé. Ela está na galeria da fé, né? E a mesma coisa, se você pegar o dilúvio, foi a mesma coisa. Deus matou tudo, criança, tinha criança lá, tinha gente adulta, a gente tinha às criança, vezes não pensa tinha mulher. Às vezes a gente não pensa nessas coisas, né? Então, tinha tudo no dilúvio. Mas por quê? Porque era uma raça. Como o próprio Deus tem países aqui, né? Eu não sou Deus, mas tem países aqui que logo Deus vai começar a trazer julgamento. País, não estou falando cidade, não, estou falando de país, né? Vai trazer julgamento sobre o país, né? Esse vírus aí é um julgamento. Não estou dizendo que as pessoas que morrem por causa do vírus, eu estou falando a morte, quando você pensa que a morte é castigo, isso aí é paganismo. Você não é cristão. A morte, para aqueles que estão em Cristo, é bênção. É problema para aqueles que não estão em Cristo. Aí sim é problema, né? Porque depois de que morreu, já era. Não tem mais escolha. Não tem purgatório, como muitos pregam. Não tem purgatório, né? Você vai purgar no inferno mesmo. Mas por isso que você tem que fazer a tua escolha enquanto você há tempo. A própria palavra fala, se hoje ouvires a minha voz, não endureçais os vossos corações.
como foi, né, com os teus pais na terra, quando saíram do Egito, que morreram tudo no deserto. Então, não endureça o seu coração. Né? Muitas vezes as pessoas querem, quando andam no conhecimento do bem e do mal, as pessoas começam a endurecer o coração, em vez de ter o amor para que com as pessoas, a compreensão, o amor de Deus para falar da palavra, sabe? Então, aí quando eu vejo alguns pastores falando besteira na internet, meu, misericórdia. Não tem amor nenhum, não tem amor pelo seu semelhante. Vai se olhar no espelho, vai ver o teu pecado lá. Vai se olhar no espelho, o seu pecado, em vez de ficar apontando para o pecado dos outros, né? O próprio Jó era o quê? Um homem temente a Deus, se desviava do mal. Opa, esse é o cara aqui na terra. Mas Deus permitiu que a família dele morresse. Deixou a sua esposa, mas permitiu que toda a família, todos os seus bens, perdeu tudo. Ele tinha noção da soberania de Deus. Deus deu, Deus tirou. Se Deus me deu, ele pode tirar. Então, um filho, ele pode tirar. Vai chorar, vai sofrer? Vai. Mas Deus é soberano. Deus tem propósito em todas as coisas. Deus tem propósito em todas as coisas. É interessante, né? Porque você você falou da história de Jó agora, né? O homem também que servia a Deus, tal, e foi provado, né? Foi provado mesmo. Você vê no final da história ele dizendo exatamente isso, né? Que Deus é soberano e ele continua soberano apesar de todas as coisas, né? É um nível, eu fico pensando, é um nível maior que a gente tem que almejar chegar, né? Almejar a chegar. Porque por um aspecto humano, natural, é incompreensível, é difícil de aceitar. Mas só você entrando num nível mais espiritual para você começar a entender e aceitar. E aí você vê a soberania de Deus novamente, né? Na aplicação da vida de Jó, né? Você vê Deus manifestando as suas obras, Deus vê se manifestando. Ele como se eu posso dizer assim, ele precisou da vida de Jó, dos recursos de Jó, dos filhos de Jó, dos bens de Jó, para manifestar a sua glória aqui na terra para os demais homens, famílias, povos, poderosos, políticos, governadores, presidentes e reis, e verem que Deus é Deus e ele pode fazer todas as coisas e o que ele quiser, né? Amém. Alguém pode estar falando... Mas pensando, isso. Alguém está na live pensando assim, mas quem foi Satanás, não foi Deus. Eu quero dizer para você, meu irmão, Satanás não faz nada se Deus não permitir. Até Satanás está submisso a Deus. Submisso no sentido do que Deus manda em Satanás, manda no inferno, ele tem a chave do inferno. O Satanás não tem nem a chave da casa dele. Não tem nem a chave da casa dele. Então, assim, muitos podem estar falando, não, mas foi Satanás que foi tentar Jó. Por quê? Deus autorizou. Satanás é um instrumento nas mãos de Deus para te aperfeiçoar. Aí que eu vou ser criticado. Mas Deus, ele é soberano, irmãos. Se você não crê num Deus soberano, você está perdendo tempo. Está perdendo tempo. Deus, ele é soberano, está tudo no governo dele, ele não está distraído, tudo que está acontecendo no mundo todo, no Brasil, em qualquer país, no mundo todo, fora, nas galáxias, tudo fora, está tudo debaixo do governo dele. É nesse Deus que eu creio. E é esse Deus que eu sirvo. O Yahweh, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Criador dos seus exércitos. Esse Deus soberano que eu sirvo, é esse Deus soberano que eu creio. E eu quero que você entenda que ele é soberano. Vou ler Deuteronômio 10, 17. Olha o que Deuteronômio 10, 17 fala. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus maiúsculo dos deuses minúsculos. É o Senhor maiúsculo dos senhores minúsculo. O Deus grande, poderoso e terrível,
que não faz acepções de pessoas e nem aceita suborno. Você quer se dar bem com Deus, irmãos? Ande na sua obediência da sua palavra, ame os seus princípios, faz o bem, se desvia do mal, e Deus sempre vai ter o melhor para você. O melhor de Jó foi ele perder tudo, sabia? Porque ele fala assim, no final do capítulo de Jó, ele fala assim, eu conhecia Deus de ouvir falar. Agora os meus olhos te contemplam. Muitas vezes você só tem um Deus de informação, e só quando você passa por circunstâncias difíceis é que você começa a contemplar a grandeza e a glória de Deus. Verdade. Todo cristão que não passa por dificuldade, todo cristão que não passa para levar você a crucificar a sua alma, os seus sentimentos a cada dia, se você não passa por essas situações e circunstâncias, você nunca vai ser sempre um crente carnal, um crente limitado, um crente que não conhece Deus, um crente que não conhece a soberania de Deus, é um crente que vai ser sempre limitado, questionando tudo, murmurando por tudo, reclamando de tudo. Mas quando você conhece o Deus soberano, que você sabe que ele está no governo de todas as coisas, e você a cada dia está crucificando a sua alma, os seus sentimentos, as suas emoções, crucificando a sua carnalidade, você começa a negar a si mesmo todos os dias, aí Deus vai te gerando vida, e vida com abundância. Eu acho tremendo o Deuteronômio 2:10, que ele fala, é o Senhor dos senhores, todas as coisas, está debaixo do governo dele. Ele é soberano sobre tudo e todos. É aquilo que eu falei no começo, Deus é amor? É, mas é justiça. Amém? Amém. Ó, uma coisa assim, que eu acho interessante, não queira ser normal, mas queira ser especial. Não seja um crente normal, mas seja um crente especial. Eu posso ficar chateado pelas coisas que não tenho. Mas uma coisa, eu sou agradecido por tudo aquilo que eu tenho. Se você é cristão, você precisa ter agradecimento. Agradecimento para as pessoas, agradecimento por aquilo outro, por aquilo que Deus fez. E às vezes as pessoas enfatizam mais, né? E fica chateado pelas coisas que não tem e não são agradecidos por aquilo que tem. Verdade. Quando você muda os teus olhos, não, tira os teus olhos daquilo que você não tem e que te chateia e coloca os teus olhos naquilo que Deus já te deu e que você tem e agradeça. Seja uma pessoa agradecida. Hoje o ser humano está ficando completamente desagradecido pelas pessoas, por Deus, por tudo. É um descontentamento. Satanás está gerando um descontentamento na vida das pessoas terrível. E isso está fazendo o quê? Com que as pessoas fiquem oprimidas, deprimidas, rancorosas, amarguradas, decepcionadas. Decepção com as pessoas você vai ter sempre, mas continua amando essas pessoas. Continua sendo agradecidos pelas pessoas. Agradecido por quem está orando pela tua vida. Agradecido por aquele que estende a mão por você. Agradecido por Deus ter colocado pessoas junto com você, para você caminhar. Agradecido por escutar uma live que não mente, mas que fala sobre os princípios da palavra. Agradecido. Agradecido por homens que pagam um preço de oração, de jejum, para trazer algo de Deus para a vida das pessoas, para trazer princípios da palavra de Deus. Falta agradecimento. Agora, a crítica existe bastante, né? As pessoas que criticam muito é que falta amor. É aquilo que eu falei numa live passada aí, não sei se foi numa administração, se foi num bate-papo da palavra. As pessoas, pode ver, o orgulhoso não gosta do orgulhoso. O soberbo não gosta do soberbo, porque ele não gosta daquilo que o outro tem nele. Por isso que ele não gosta do outro.
Agora, as pessoas se amam por quê? Porque tem amor na outra pessoa, então há uma cumplicidade em amor. Mas quando você não gosta de uma pessoa, é porque aquilo que ela tem de ruim, você ainda tem. Por isso você não gosta dela. Porque você se vê nela. Né? E assim, só para vocês entenderem, Deus ele é soberano. E ele está no controle de todas as coisas, irmãos. Mais uma vez falando. Estamos passando por isso aí, essas cepas, né? Agora chegou mais uma cepa no Maranhão lá, e essas cepas vão ter aí, sabe por quê? Até o homem se arrepender, até o homem buscar a face de Deus. Deus, ele proporciona situações para que as pessoas se arrependam e voltem a ter uma vida com ele. O que mais Deus quer é que você tenha comunhão com ele todos os dias, como ele tinha lá no início de Gênesis, lá com Adão. E Adão perdeu, por quê? Por causa da desobediência, de querer conhecer o bem e o mal. Verdade. Porque ele queria ser que nem Deus, que criou, né? E é isso. Deus, ele é soberano, né? E tem coisas que nós não vamos entender. Nós precisamos crer. A palavra não fala que você precisa entender Deus. Você precisa crer. O problema é que as pessoas ficam estudando Deus, em vez de conhecê-lo. Estudar Deus é uma coisa. Você ter intimidade com ele é outra. Você conhecer Deus através de literatura, de filosofia, de teologia, de tantos dias. Outra coisa é você conhecer com ele na oração, você estar ali na intimidade com ele, na palavra, ele fala com você na palavra, o Espírito Santo te revela, te fala, te conversa. Isso é intimidade com Deus. E é dessa forma que Deus quer que você conheça ele, através da palavra, através da oração, através do jejum, através de você praticar o bem com o teu semelhante, né? De fazer as boas obras, não só viver de fé, mas ter obras também, que fé sem obras é morte e obras sem fé também é morte. Verdade. As duas têm que caminhar juntas, a fé e a obra têm que caminhar juntas, irmãos. Então, assim, antes de criticar alguém, olhe no espelho. É um conselho que eu dou para você. Tá? Antes de você falar mal de alguém, olhe no espelho. E aí vê se você vai continuar falando mal dessa pessoa. Verdade. Antes de você criticar. E principalmente de Deus, irmãos. Não blasfeme contra o Senhor, não blasfeme contra o Espírito Santo, que está fazendo uma obra na minha vida e na sua vida. Não blasfeme contra o Espírito Santo. Não blasfeme do poder de Deus. Sabe? Não desafie o poder de Deus. A palavra mais correta é essa, não desafie o poder de Deus. Né? E o Salmo de 116:15 é isso que eu quero deixar. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Deus olha, tem olhos, porque a morte é vida. Para aquele que é cristão, que está em Cristo, é vida. E a morte do cristão é testemunho. Amém. É testemunho. Agora, uma coisa que eu vou falar, não espere aquele cristão morrer para valorizar, irmãos. Valorize enquanto ele está na terra. Desfrute desses homens de Deus enquanto ele está na terra. Não adianta você falar aí no velório, né? Às vezes as pessoas não têm tempo, né? Para estar com as pessoas. Mas no velório, quando morre, a pessoa arruma tempo. Você tem que arrumar tempo. Eu sempre falo, arrume tempo enquanto eu estou vivo. Arrume tempo enquanto você está vivo para visitar as pessoas, para estar junto. Depois que morre, não adianta você ir lá chorar, não adianta você ir lá levar uma rosinha, uma florzinha, não adianta uma coroa. Isso não vai ter nada. Faça alguma coisa pelas pessoas que estão vivas. Eu acho que uma estratégia do inimigo, por muito tempo, né? Por muito tempo, tem trabalhado por muito tempo, é de roubar o nosso tempo. É de roubar, é de subtrair, né? E no sentido assim, não que, claro, né? Não que todos têm que ter a responsabilidade de trabalhar, de estudar, sim, tal, para que as coisas se movimentem, né? Para que as coisas fiquem também organizadas.
Mas, ao mesmo tempo, o que acontece é que, às vezes, a gente entra nos exageros, né? E, de repente, é aquele versículo que eu gosto muito, que a Bíblia fala, né? Nos adverte que primeiro vem o embaraço, depois vem o pecado. E eu acho interessante esse versículo, porque é exatamente isso em toda e qualquer vida humana, né? O inimigo vem com os embaraços, para você mesmo se tornar embaraçado, se tornar confuso, para você mesmo começar a não ter essa sensibilidade, para você começar a não conseguir enxergar as coisas. E aí você começa a ficar meio confuso, meio desesperado, meio deprimido e com depressão, com aqueles maus da época que hoje que se tem lá, de pânico, síndrome do pânico, e agora, aí sai para matar todo mundo em escola, sai para não sei o quê, e começa todo esse... Por quê? Porque se valorizou muito uma coisa, o bem, né? E não as pessoas também. Se valorizou muito a tecnologia, o hoje. Eu estou aqui com o meu celular e visito qualquer país, vejo as imagens. Se valorizou muito isso. Por quê? Porque eu não tenho a possibilidade de ir até lá, né? Mas se valorizou muito essas coisas, né? Se valorizou muito a possibilidade de obter coisas. Então, começou a supervalorização das coisas. E aí, começou o homem a entrar em delírio, né? E aí, o que acontece? Como sempre a gente fala, o homem se perde, ele precisa de Deus. É o embaraço te empurrando para o pecado, né? É como fosse aquela grande multidão, como você fosse estar, que é engraçado muitas vezes, você está esperando o metrô, aquele metrô lotado na plataforma, e você está lá, fala, e agora, como é que eu faço? Não sei o quê. E de repente você fala assim, nesse metrô eu não vou. E de repente não tem nada disso. Você é empurrado e não adianta. Se você não for, vai ser pior até, né? Que você é massacrado. E às vezes então, principalmente se você estiver lá mais na linha de frente. E você vai, acabou e não tem jeito. E muitas vezes no metrô você entra numa porta e sai na outra, né? Porque esse e sai na outra. Sai na outra. E eu vejo isso muitas vezes, se eu quis dar querendo dar um exemplo, né, para ficar um pouco mais claro sobre o embaraço. É mais ou menos isso. Vai te empurrando e você não vai vendo. Vai tirando a sua visão. E vai te fazendo você como é que fala? Um coitado, um cara que fica vegetando, vivo, mas vegetando. Vivo, mas vegetando. Né? É como diz a palavra, desperta tu que dormes. Então, eu faço uma advertência, né, para os irmãos que nos assistem, que vamos nos despertar para a palavra, vamos nos despertar para o conhecimento da palavra, no sentido assim, não saia como doido aí, se oferecendo ou querendo comprar 1000 cursos, né, que oferecem na internet. Você vai se tornar o doutor em teologia em 1 ano, em 6 meses. Cara, por favor, você está a fim de se tornar um doutor em teologia ou você está a fim de se tornar um filho de Deus? O que tem mais valor? Filho de Deus. Não que você não tenha que estudar, vá sim estudar, mas não entre nessa de você comprar cursos, coisas, para se tornar o quê? Vai se tornar um cristão, como você mesmo falou. As obras, como é que fica? Eu sou... Uma vez falaram assim, não, então, depois de muito tempo que eu não vi essa pessoa, aquele papo de Facebook, né? Aí a pessoa conseguiu me encontrar, eu contar, fulano, tal, não sei o que, tal. Como é que você tá? O que você tá fazendo? Não sei o que, tal. Aí a pessoa falou, não, agora eu sou um doutor em divindade. Eu perguntei para ele assim, o que é isso? O que é isso? Doutor em divindade? Nunca ouvi Jesus dizer assim, discípulos, vocês vão se tornar doutores em divindades. Nunca ouvi isso na minha vida. Mas a pessoa ama essas coisas, querem subir patamares, pedestais, né? Eu participei de vários, como é que fala? Eventos e simpósios e um monte de coisa. Acha que isso aí vai levar você para o céu? Acha que isso aí vai fazer você mais, vou falar a palavra, crente, né? Talvez não. Você vai ficar mais descrente ainda, porque
você vai entrar num marasmo, num parafuso que só Deus acudindo mesmo. O dia da prova, você não vai aguentar. O dia da prova, você não vai aguentar. Então, como Jesus indagou e foi assim taxativo com Pedro, falou para Pedro assim, cara, você me ama? Será que você me ama? E eu acho que não estou querendo tirar o foco, né? Não, mas também está dentro isso aí. Mas essa é a verdade, né? Precisamos que Jesus pergunte para a gente assim, cara, você me ama? Você me ama? Então para com esse papo de divindade aí. Apacenta as minhas ovelhas. Vai visitar, vai fazer boas obras, vai atender quem está malucão, quem está desesperado, quem já fala, estou me entregando às drogas, estou me entregando ao mundo, vai ser um cristão mesmo, né? Porque Deus, ele é soberano, ele faz o que ele quer. Agora, a gente não consegue, muitas vezes, entender que Deus é soberano e justo, ele faz o que quer, e a gente aceita, e tem mesmo que aceitar, e absorve bastante o Deus de amor, mas nesse Deus de amor, a essência está na soberania também, a essência está na justiça também. E às vezes a gente fala assim, não, Deus é amor, Deus, e a gente fica com um refrão, né, como de um canto, né, e aquela palavra como jargão, e muitas vezes é só palavra como jargão, mas de efeito não tem nada nas nossas vidas. A gente não faz nada, não faz nada, né? É o que eu falo assim, é o crente, aleluia, glória a Deus, só sabe falar isso, mas nem compreende isso, Outra vez, sem julgamento nenhum, porque a gente deve observar, como diz a palavra, examine-se a si mesmo, né? Mas é uma palavra de alerta para todos nós, para mim, para o pastor Toninho, para quem está nos ouvindo, para todos nós, né, pastor Toninho? Para que Deus possa nos mover, Deus possa nos iluminar e saber e nos apontar aonde que nós estamos falhando, né? Mas Deus faz o que Ele quer. No que Ele quer tanto que está aprovado na Bíblia, que Ele fala assim, ó, mata tudo, extermina tudo, não deixa nada, eu não quero DNA disso aqui, eu não quero rastro disso aqui, isso aqui vai trazer mau cheiro para o ambiente espiritual, é isso que Deus quis dizer, né? E saber que aquilo que a gente está falando desde o começo, que Deus ele é soberano, né? E você precisa entender isso, e você só entende quando você tem intimidade com Deus, né? Jesus, quando morreu na cruz, ele rasgou, eu sempre falo isso, ele rasgou o véu de cima e embaixo, para que nós tenhamos acesso direto ao soberano, ao Deus todo soberano, né? Ele é soberano sobre todas as coisas. E é muito importante nós, como cristãos, saber que Deus está no controle de todas as coisas. Amém. E toda prova que você está passando é para que o nome dele seja glorificado. E toda bênção material, espiritual que você recebe, o nome dele precisa ser glorificado. Em todas as situações e circunstâncias, o nome dele precisa ser exaltado. O nome do Eterno precisa ser glorificado. Em toda situação. Nós vivemos para adoração. Nós vivemos para adorar o Senhor. E eu sempre... um provérbio do reino que eu gosto muito, provérbio do reino, né, de Deus, que o verdadeiro adorador, quando ele sangra adoração, irmãos. Ele não sangra reclamação, ele não sangra murmuração. O verdadeiro adorador, ele entende o propósito de Deus. Tudo Deus tem um propósito. Todas as coisas têm um propósito. Às vezes eu estou passando por alguma situação e eu não estou entendendo o propósito, mas eu preciso entender o propósito para poder passar por essa situação, por essa circunstância. Verdade. E quando eu sei que Deus ele é soberano, eu estou na obediência da palavra, estou debaixo dos seus princípios, fica muito mais fácil você entender os propósitos de Deus, mesmo, né? Mesmo ainda que eu ande no vale da sombra da morte, Salmo 23, 4. Não temerei o quê? Mal nenhum. Por quê? Tu estás comigo. A certeza que Deus está com você. Amém. E o teu cajado, ou o teu bordão, como algumas outras Bíblias traduzem, a tua vara e o teu cajado, ele
me controla. A vara o quê? A vara serve para disciplinar. Então, quando você está em disciplina, quando você está passando por uma situação difícil, você sabe que é a disciplina de Deus. Então, se corrige nessa área, se corrige nessa situação. Porque quanto mais rápido você obedecer, quando Deus estiver te disciplinando, através de uma circunstância, ou através de uma situação, ou através de uma palavra que você está ouvindo, quando a disciplina vem, eu preciso obedecer. Aquela mulher Raabe, aquela prostituta, era prostituta. Ela está no hall na galeria da fé. Por quê? Por causa da obediência. E quando você obedece, você toca o coração de Deus. Verdade. A obediência toca o coração de Deus. A tua obediência muda a situação. A tua obediência muda a circunstância. Do dia para a noite, assim, ó. Obedeceu, mudança. Porque ele é soberano. Ele pode abrir porta, pode fechar porta, ele pode fazer o que ele quer, porque ele é soberano. E a nossa obediência é a chave de abrir as portas. Ou de fechar portas. Depende da situação que você precisa. A nossa obediência, irmãos, ela fecha e abre portas. E quando você é obediente, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu estiver passando o meu aperreio, ainda que eu esteja passando pelo vale da morte, não temerei mal algum. Nossa, Covid, não temerei mal algum, porque eu sei que Ele está comigo. E se Ele está comigo, eu sei que a vara dele, o cajado dele vai me disciplinar nas áreas que eu preciso ser corrigido, nas áreas que eu preciso, ainda que estou caminhando, estou aprendendo, ele vai me disciplinar e vai me corrigir, porque eu sei que ele está comigo. E ele só disciplina quem é filho. E o filho entende a situação de disciplina quando ele é filho e tem ele como pai. Então, Deus, ele é soberano, irmãos. Se ele quer destruir, se ele quer... É problema dele. Porque ele está no governo de todas as coisas. E como eu falei, ele é onisciente. A sua onisciência, ele tem conhecimento pleno de todas as coisas. Ele não é o Google, irmãos. Está vindo algo aqui da parte de Deus. Ele não é o Google. Quer ter conhecimento pleno de tudo. Ele é muito superior a isso. Ele é muito superior a uma máquina. Ele é muito superior ao conhecimento. Satanás, ele não tem a onisciência. Então, ele usa mecanismos hoje para ter essa onisciência. Essa onisciência limitada, que é limitada. Mas Deus, ele é soberano sobre todas as coisas. Amém? Então, e também uma coisa eu queria falar uma coisa só para terminar, é que não as pessoas não pensem que a gente é insensível, né? Somos pessoas insensíveis. Com certeza nós temos também o coração de compaixão com aquelas pessoas que tiveram perdas, né, em decorrência da pandemia e tinham enfrentando problemas adversos, problemas de saúde, o financeiro, né, ou fora a pandemia, no caso de um câncer, no caso de outra doença, ou sei lá o que for. Mas a Bíblia nos ensina também, está vendo que a Bíblia é muito equilibrada, chorai com os que choram. Então, nós estamos aqui também para chorar junto, nós estamos para chorar. Mas também nós estamos aqui para dizer assim, existe uma vida plena em Jesus Cristo, né, que todas as pessoas têm que experimentar, e aquelas pessoas que já têm experimentado, tem que manter. O que nós queremos dizer assim para nossos irmãos que nos assistem, ou qualquer pessoa que nos assiste, de qualquer religião, dizer assim, ó, não desista, não pare de crer, creia em Jesus, creia num Deus soberano, por mais que as coisas vão acontecendo, não desista, né? Pode alguém dizer assim, mas é fácil você falar assim, né? Eu tive uma perda assim, é fácil. Eu vou dizer, nós também tivemos perdas, né? No nosso redor, pessoas que, de repente, amigos, familiares, nós tivemos perdas e nós entendemos este sentimento e esse coração
que fica entristecido, aflito, e perguntando assim, às vezes, por que Deus isso? Por quê? Deus entende muitas vezes até como porque nós somos homens também naturais, mas ele não quer que a gente viva como homens naturais, homens espirituais. E Deus vai nos acalentando e nos abençoando e nos confortando, para dizer o seguinte, o que nós falamos aqui, ele é soberano. Ele é soberano sobre todas as coisas, sobre todas as coisas. Eu vi uma notícia agora, semana atrás, de um missionário que o testemunho dele é bom, muito, muito rico. Ele trabalhava no Sul, ele tinha uma bela posição em empresas, ele é um administrador, ele largou tudo para se dedicar à missão. E ele veio aqui para São Paulo, para uma base missionária, e ele veio com a sua família, se não me engano, são os 2 filhos pequenos. Ele largou tudo e resolveu se colocar diante de Deus, né? E eu soube que ele faleceu faz aí 1,5 atrás. É uma coisa que você pode dizer assim, Senhor, mas por que Deus? É um homem que estava servindo a Deus, e se tem pessoas que dizem, que são testemunhas da vida dele, que foram impactadas e a pessoa correta, né? E hoje o que acontece? Apareceu até um pastor falando sobre esse assunto também e tal. Ontem eu estava vendo um vídeo e o pastor falou assim, irmãos, por favor, ajudem esta irmã que hoje é viúva e tem 2 filhos. Ela está amparada, nós ajudamos também, mas a gente entende que existe um futuro dela daqui para frente também. Um futuro que foi comprometido. Que o marido dela, na verdade, sustentava ela, mas também que era missionário, e todos se tornaram missionários. Então, a gente sabe da dor que existe. Eu fiquei pensando, Deus, olha, misericórdia dessa mulher, dos filhos. Deus, não dá para entender, não dá para interrogar Deus, não dá para dizer, Senhor, não dá para ficar perguntando por quê, muitas vezes, porque Ele é soberano, né? O que nós queremos dizer aqui é que nós oramos pelos irmãos, oramos pelas pessoas, intercedemos, nós apoiamos e incentivamos as pessoas a subirem cada degrau no Evangelho, né? Mas Deus é soberano, Ele está no controle. Né? E nós já te agradecemos por estar falando com você nessa palavra. Amém? Amém. Glória a Deus. Ele é soberano sobre todas as coisas e a morte, para quem está em Cristo, é bênção. Amém? Não esqueçam disso. A morte não é algo ruim. É ruim para aqueles que ficam, né? Mas para aqueles que partem em Cristo, é bênção. Amém. Não vai ter mais sofrimento, não vai ter mais dor, mas vai ter a presença do Eterno com ele. Amém? Verdade. Que Deus possa ter te abençoado através desse bate-papo. E segunda-feira nós estamos aqui de volta com uma live às 20h30 com Amém. Uma palavra de Deus. Amém? Deus abençoe e bom final de semana para todos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.